Então, hoje a gente entra para o último tópico da disciplina, que é justamente metabolismo de nitrogênio e metabolismo de aminoácidos. E a gente inicia esse tópico falando de um processo, né, extremamente importante dentro do ciclo biológico do nitrogênio, que é a etapa de fixação biológica do nitrogênio. E a incorporação desse nitrogênio, e aí vocês podem ver no slide aqui que está NH3, né? Então é amônia, em biomoléculas. E para a gente iniciar esse tópico, para a gente iniciar essa discussão, eu queria trazer para você, só para a gente relembrar, lá da primeira área da disciplina, esses slides aqui. Ó. Aqui nós temos dois slides mostrando a composição química das células, isso de uma célula em geral, uma célula, isso é uma composição média, assim, mas a gente tem basicamente a maior parte das células é água, né? O principal componente é a água. Depois nós temos aí uma outra parcela aqui em torno de 7, 8% mais ou menos, que são ácidos nucleicos, né? Quase 1% aí de nucleotídeos e metabólitos, enfim. Os 15%, né, aquela grande quantidade de proteína que a gente comentou lá na primeira área, né, e aí puxamos depois, a partir desse conhecimento, toda a explicação sobre proteínas, aminoácidos, enfim. Tá? Depois aqui, os aminoácidos livres, mais ou menos 1% também, né, carboidratos aqui com os polissacarídeos, em torno de 3%, 4%, varia um pouco, né, lipídios 2%, né, e íons inorgânicos, ou vamos colocar assim como sais minerais e elementos, traços, enfim, né, mais 1%, e um restante aqui, bem pouquinho aqui de outros componentes, fechando 100%. Tá? Então, esse que seria a composição, né, das moléculas, a composição molecular das células, né, aproximadamente. E todas essas moléculas aqui, nós discutimos praticamente todas elas ao longo da disciplina, exceto os nucleotídeos, que isso é tópico de uma outra disciplina que vocês vão ter no curso. Né? Todas essas moléculas que nós discutimos aqui são compostas por elementos químicos. Tá? E quais são esses principais elementos químicos que compõem essas moléculas aqui? Esses elementos estão listados nessa tabela ao lado aqui. O principal, com certeza, é o oxigênio, cerca aí de 60%. Tá? Dessas moléculas todas aqui, tem a presença de oxigênio, né? Possuem oxigênio na sua composição. Depois, o segundo aqui é o carbono, e o terceiro aqui, tá? É o nitrogênio. Então, esses três aqui, oxigênio, carbono e nitrogênio, junto com o hidrogênio, eles dão aqui aproximadamente 95% dos elementos químicos que compõem essas moléculas todas aqui. Tá? Então, só esses quatro primeiros aqui, então praticamente a maioria, né, dos elementos químicos que compõem essas moléculas que nós listamos aqui. Então, quando alguém perguntar para vocês, ou enfim, quando alguém questionar vocês, né, do que nós somos compostos, do que os organismos vivos são feitos, né, vocês podem comentar que nós somos feitos de moléculas e os elementos que compõem essas moléculas, né, principalmente são oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Tá? Muito bem, dentro dessas moléculas aqui, quais delas, né, possuem na sua composição nitrogênio? Né? Que moléculas que possuem na sua composição nitrogênio, ou seja, que são nitrogenadas? Tá? Então vamos relembrar. Existem vários tipos de moléculas que são nitrogenadas. Entre as principais são os aminoácidos, né? Tá? Por isso que o nome já diz aminoácidos. Então, todos os 20 aminoácidos que compõem todas as nossas proteínas são compostos nitrogenados. Então, todas as nossas proteínas são nitrogenadas, possuem nitrogênio. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando aqui, né, esse momento. Quando vocês vão para o campo, ou quando vocês conversam
com um agrônomo ou alguém, ou até um produtor rural mesmo, né? E vocês perguntam para ele assim, qual é a importância do nitrogênio para uma determinada cultura? Vamos pegar ali exemplo, milho, trigo, soja, sei lá, feijão, qualquer cultura. Qual é a importância do nitrogênio? Para que o nitrogênio serve para essa cultura? O que o nitrogênio desencadeia nessa cultura? O que vocês ouviriam de resposta? Ou provavelmente, qual seria a resposta desse produtor, desse agrônomo, sobre essa pergunta? Qual a importância do nitrogênio para as culturas? O que o nitrogênio provoca nas culturas? O que ele causa? E aí? Podem escrever ali, gente. Podem abrir o microfone, comentar. Só para saber se vocês estão me escutando. Estão escutando? Beleza. Ali a Mariana e o Vitor responderam. Crescimento. E é exatamente isso que vocês vão escutar. Quando perguntarem para um agrônomo, para um produtor rural, enfim, qual é o papel do nitrogênio, né, para uma cultura? Crescimento, crescer, fazer a planta crescer. Mas por que ele é tão importante para a planta crescer? Vamos pensar o seguinte, se 15% das células são, aliás, se 15% das moléculas que estão dentro da célula são proteínas, e essas proteínas são formadas por aminoácidos, será que teria como ter divisão celular sem a gente sintetizar uma grande quantidade de aminoácidos dentro de uma célula? Provavelmente não. Provavelmente não. Não tem como uma célula se dividir, não tem como uma célula se multiplicar sem dobrar a quantidade de proteínas que tem ali dentro. E se ela não dobrar a quantidade de proteínas, ela não se divide. Ela fica sem essa capacidade. E como é que ela dobra essa quantidade de proteínas? Ela precisa de novos aminoácidos. Só que para ela conseguir sintetizar esses aminoácidos, esses novos aminoácidos, ela precisa de nitrogênio. Então, por isso que o nitrogênio é importante para o crescimento. Não tem como ter divisão celular, não tem como ter aumento da quantidade de proteínas dentro de uma célula se a gente não tiver aminoácidos disponíveis. Só que para ter aminoácidos disponíveis, nós precisamos ter nitrogênio para a planta fabricar esses aminoácidos. E não só os aminoácidos, gente. Os ácidos nucleicos, se vocês lembrarem lá das bases nitrogenadas do DNA, das bases nitrogenadas do RNA, o próprio nome já diz bases nitrogenadas. Ou seja, bases que contêm nitrogênio. Tá aqui os nitrogênios, ó. Aqui, aqui. Então, sem nitrogênio disponível, essa célula não consegue sintetizar os ácidos nucleicos. Então, não consegue duplicar o DNA. Não consegue sintetizar RNA para sintetizar proteína depois. Então, não tem como essa planta crescer sem a disponibilidade de nitrogênio. Obrigatoriamente tem que ter nitrogênio. Além dessas duas grandes classes aqui de macromoléculas, de aminoácidos e ácidos nucleicos, todas as coenzimas, a grande maioria das coenzimas, como NAD, FAD, ATP, NADP, enfim, todas aquelas coenzimas que a gente comentou ao longo da disciplina, todas elas têm nitrogênio aqui, ó. As bases nitrogenadas aqui, base nitrogenada aqui, base nitrogenada aqui, aqui também tem nitrogênio. Então, precisa de nitrogênio para compor essas moléculas. Todas essas moléculas que eu mostrei para vocês aqui, elas são formadas pelos mesmos 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A diferença entre esses 4 elementos é a fonte, é da onde que esses elementos vêm. Então, vamos ver o seguinte.
Qual é a origem desses 4 elementos que estão presentes nessas moléculas que nós acabamos de comentar no slide anterior, tá? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, da onde que ele vem? Na opinião de vocês, da onde que vem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio dessas biomoléculas que nós acabamos de comentar? Tem uma via metabólica, tá, que fornece carbono, hidrogênio e oxigênio para essas biomoléculas. E aí, quem é que arrisca? Fotossíntese. Fotossíntese. Então, se a gente pegar todo o carbono, hidrogênio e oxigênio presente numa planta, vem da fotossíntese, do CO2 e da água. Vem da fotossíntese, do CO2 e da água. Mas e o nitrogênio? O nitrogênio vai ter que vir de outro lugar. O nitrogênio vai ter que vir de outro lugar. E aí nós temos algumas possibilidades. Ou esse nitrogênio vai ser absorvido do solo pela adubação que é fornecida. Então, vou aplicar ureia. Essa ureia vai ser a fonte de nitrogênio que essa cultura vai absorver pelas raízes. Mas tem um processo biológico antes da adubação. Antes de existir adubação química, já existia um processo biológico que fornecia todo o nitrogênio para todas as plantas do planeta. Que processo biológico é esse? Processo chamado de fixação biológica do nitrogênio, que tem como base o nitrogênio atmosférico. A nossa atmosférica, a nossa atmosfera, ela é composta por diferentes gases. Entre estes gases está o nitrogênio. E durante a evolução biológica, durante o período, em que a vida foi evoluindo, alguns organismos, desenvolveram a capacidade de extrair esse nitrogênio da atmosfera e transformar ele em nitrogênio biológico. Não sei se vocês já ouviram falar, gente, em... como é que é a expressão agora? Me fugiu a expressão. Nitrogênio não biológico e nitrogênio biológico. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Isso é muito usado em formulações de ração para animais. E aí aparece lá, fonte de nitrogênio biológico e fonte de nitrogênio não biológico. O que seria o nitrogênio biológico? Todo o nitrogênio que está nas biomoléculas. Então, assim, o nitrogênio que está nos aminoácidos, o nitrogênio que está nos ácidos nucleicos, o nitrogênio que está nas coenzimas, como FAD, NAD, coenzima A, ATP, enfim, todas as moléculas biológicas. O nitrogênio não biológico é aquele que não faz parte de biomoléculas. Então, o nitrogênio atmosférico é um nitrogênio não biológico. Ele está ali, é um gás. É um gás, está ali, tranquilo. E se nós formos analisar a composição da nossa atmosfera, vocês vão ver que o principal gás aqui é o nitrogênio. O nitrogênio é aí cerca de 78% da nossa atmosfera. O segundo gás mais presente na atmosfera é o oxigênio, em torno de 20%. E aí sobrando aí os restantes dos 2% aí, aproximadamente, para os demais gases. Para os demais gases aí. Aí vem CO2, hélio, metano, enfim, e outros mais. Mas a maior parte dos gases da atmosfera é de nitrogênio, 78% aproximadamente aí. E a título de curiosidade, e graças a Deus que é nitrogênio, né? Porque o nitrogênio é inerte, ele é um gás completamente inerte, Ele não reage com nada, Ele é um gás pouco reativo. Imagine se a nossa atmosfera fosse
78% de oxigênio. O que iria acontecer no momento em que vocês acendessem um fósforo ali, né? O que ia acontecer com o planeta? Ia explodir, né? O planeta inteiro ia pegar fogo, porque ia entrar em combustão todo esse oxigênio, né? E seria literalmente uma bomba, né? Então, ainda bem que é o nitrogênio, que é um gás inerte, completamente inerte, que tem esse... inerte quer dizer, não reage com quase nada, tá? Com quase nada. Tá? Então, por outro lado, né, esse nitrogênio ser inerte é um problema muito sério, né, porque isto cria uma dificuldade para os organismos vivos de fixar esse nitrogênio muito grande. Mas a gente vai ver que, tá, a vida deu um jeito, tá? A vida deu uma driblada nessa característica do nitrogênio, tá? Beleza? Até aí tudo tranquilo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Muito bem. Então, vamos lá. Então, assim, 78% da atmosfera é nitrogênio. É óbvio que isso é uma fonte de nitrogênio inestimável, né? Inestimável. E a vida deu um jeito de achar uma maneira de absorver esse nitrogênio, fixar ele, né? Quando a gente fala fixar, é transformar ele de uma forma não biológica para uma forma biológica. Tá? Isso quer dizer fixar o nitrogênio, transformar ele de uma forma biológica, desculpa, não biológica, para uma forma biológica. Tá? Então a vida achou um jeito de fazer isso. Tá? E os organismos que, digamos assim, têm essa capacidade, né, ou possuem a capacidade de fazer isso, né, eles pertencem a vários grupos diferentes. Né? E aí nós podemos citar as bactérias e os fungos. Né? Então nós temos aqui o grupo das bactérias, né, aqui bactérias simbiontes, que vão estar em consórcio com algum outro organismo superior, e bactérias de vida livre. Tá? E além das bactérias, os fungos também têm essa capacidade. Tá? Aí, no caso, nós temos as endomicorrizas, tá? Que são fungos associados a raízes de plantas, tá? E as ectomicorrizas, que são fungos de vida livre, né? Que também têm essa capacidade, né, de fixar nitrogênio. Mas são só esses dois grupos de organismos, as bactérias e os fungos. Tá? Então, são só esses dois grupos que têm essa capacidade. As plantas, as leguminosas, né, que são um exemplo aí que vocês vão escutar muito ao longo do curso, de fixam nitrogênio, tem a capacidade de fixar nitrogênio, elas só fixam porque existem bactérias simbiontes que coabitam com essa planta, né, e é essas bactérias que fixam o nitrogênio para essa planta. Tá? E é uma simbiose porque tem uma troca. A gente vai ver isso na quarta-feira. Tá? Tem uma troca de coisas, né? A bactéria dá nitrogênio para a planta, que é o que a planta precisa, e a planta fornece outra coisa para essa bactéria, que é o que essa bactéria precisa. Tá? Abrindo um parênteses, alguém chutaria o que é que essa planta fornece para a bactéria? Que componente que é? Que substância que é? Que biomolécula é essa? Glicose, tá? Exatamente, Laura, tá? Glicose, tá? É isso que a planta vai fornecer para a bactéria. Ela vai dizer, olha, eu te dou glicose que tu precisa para sobreviver, tá? Mas tu, em troca, me dá o nitrogênio que eu também preciso para sobreviver. E a gente vive feliz para sempre, tá? Então, é isso que acontece nesse processo de simbiose. Mas existem bactérias de vida livre que também fixam esse nitrogênio. Tá? E muitas dessas bactérias fixam para elas e fixam além do necessário. Tá? E disponibilizam esse restante do nitrogênio no solo. Tá? E aí ele fica disponível para outras plantas e outros organismos utilizarem. Tá? A mesma coisa acontece com os fungos, né? As endomicorrizas e as ectomicorrizas. Tá? Dentro das bactérias que fixam o nitrogênio, que é o nosso grupo principal de interesse aqui, como eu tinha comentado para vocês, existem as de vida livre, né? E aí existem as simbiontes.
As de vida livre são todas essas aqui, que estão nesse primeiro quadrinho aqui, nesse segundo e nesse terceiro, tá? Então, são esses grupos aqui. Desculpa que tocou meu celular aqui. Deixa eu só botar ele no silencioso, gente. Um segundinho. Deu. Então, por exemplo, as bactérias de vida livre, elas podem ser as aeróbicas ou anaeróbicas, e aqui estão todas, né? Todas as espécies de bactérias que fazem isso, né? Tem algumas que são muito importantes para a agricultura, muito importantes na área agronômica, né? Que é a Klebsiella, que é esse grupo aqui, esse gênero, né? A Azotobacter também está sendo muito empregada na agricultura, essas duas aqui, né? Que são aeróbicas de vida livre, né? E tem as associativas de vida livre, que é o Azospirillum, que também está sendo utilizado, tá, na agricultura. Esses dois grupos aqui estão ganhando cada vez mais importância na área agronômica, tá? Além, claro, obviamente, das simbiontes, que aí o gênero Rhizobium é o mais conhecido e o mais estudado de todos, tá? As anaeróbicas de vida livre, talvez o Clostridium aqui seja um pouco utilizado, mas não muito, tá? Mas de interesse para a agricultura são esses três aqui, esses três grupos aqui, tá? As aeróbicas de vida livre, as associativas e as simbiontes, tá? São esses três. E dentro das simbiontes, o gênero Rhizobium é, com certeza, o mais estudado, tá? O mais estudado. Abrindo um parênteses aqui, só para complementar essa informação aqui do uso desses dois grupos de bactérias aqui, as aeróbicas de vida livre e as associativas, tá? Uma estratégia que está sendo testada, e eu acredito que nos últimos 4, 5 anos, eu teria que dar mais uma pesquisada nas bases de dados para ver o quanto de trabalho que saiu publicado nesses últimos tempos com essas bactérias aqui. Mas aí nos últimos 5 anos, está se tentando fazer uma estratégia bem interessante com essas bactérias aqui, tá? Que é, como elas são de vida livre, tá? Vivem no solo ou são associativas, como o Azospirillum, tá? Se associam a diferentes espécies de plantas, mas não são simbiontes, que nem os Rhizobium, tá? Qual foi a estratégia que os pesquisadores pensaram? Se eu utilizar essas bactérias, tá, junto com gramíneas, né, como por exemplo trigo, milho, enfim, será que eu aumentando as colônias dessas bactérias no solo durante o crescimento do milho, durante o crescimento, né, do trigo, da aveia, sei lá, né, será que elas conseguem suprir essa cultura, né, com nitrogênio? E isso, consequentemente, diminui a aplicação de ureia, né? Diminui o uso de insumos, diminui o custo de produção, diminui uma série de coisas. Então, tem várias estratégias que estão sendo testadas com essas bactérias aqui de vida livre, né? Então, tem alguns trabalhos bem interessantes saindo nessa área, tem principalmente com milho, né? A associação de Azotobacter, de Klebsiella, Azospirillum e milho, né? Já em relação a simbiontes, aí sim, aí o Rhizobium tem vários trabalhos, muitos estudos, né, desenvolvidos com o Rhizobium, né, mostrando como é que funciona, como é que é essa fixação e como é que acontece todo o processo de formação, né, dessa simbiose entre as leguminosas e os Rhizobium, né. Certo? Dúvidas por enquanto? Não? Sim, mais ou menos. Então tá. Então seguimos adiante, tá? Então desses grupos todos, o que a gente vai mais debater e discutir aqui na aula, tá? Vai ser justamente o Rhizobium, tá? Aqui está uma microscopia eletrônica, tá? Eu acho linda essa imagem, parece um monte de amendoins, né? Aquelas casquinhas do amendoim, mas na verdade aqui cada estruturinha dessa aqui que vocês estão vendo é uma célula bacteriana. Tá? Isso aqui é uma microscopia que a gente chama de microscopia de varredura, né? Onde o microscópio ele vai fazendo um scanner, literalmente escaneando, né, a superfície externa
daquele organismo ou daquele, enfim, daquilo que a gente está avaliando, né? E aqui a gente consegue ver exatamente assim, a rugosidade, né, dessas células bacterianas, né, a parte externa delas aqui, né? E isso são os rizóbios, né? São justamente as bactérias que fazem essa simbiose e fixam nitrogênio com leguminosas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, dos inoculantes. Não sei se todos vocês já ouviram falar de um produto que a gente compra na agropecuária chamado de inoculantes. Quando a gente vai plantar soja, feijão, enfim, leguminosas em geral, tá? Tu pode comprar na agropecuária ou, enfim, no revendedor o que a gente chama de inoculantes. O que são esses inoculantes? Né? São esporos, que são estruturas reprodutivas, né, dessas bactérias, desses rizóbions. Né? Eu não sei se tem alguma aqui na imagem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que não. Talvez aqui, assim, ó, dessa imagem bem pequenininha, aqui tem uma bolinha aqui, ó, bem pequena, tá? Talvez isso aqui, não tenho certeza, não poderia afirmar com 100% de certeza, tá? Mas talvez isso aqui seja um esporo desses Rhizobium, tá? São pequenas estruturas reprodutivas que essas bactérias formam, tá? E que são, assim, né, uma forma extremamente reduzida dessa bactéria, que ficam lá quiescentes, né? Ficam paradinhas, esperando as condições adequadas para se tornar uma nova célula bacteriana, né, e começar a se multiplicar. Então é isso que a gente compra naqueles inoculantes. São estruturas reprodutivas minúsculas, né, que estão ali dentro daquele pozinho. Tu mistura isso com as sementes do soja, do feijão, enfim, da leguminosa que tu vai trabalhar, né? Mistura isso e na hora do plantio, e aí tu planta. Tá? O que vai acontecer né, com o tempo? No momento em que a semente começar a germinar, começar a formar o sistema radicular, né, essas bactérias vão estar todas ali no solo, no entorno desse sistema radicular. Essas bactérias vão ser atraídas para a raiz, né, e vão nodular, vão formar o nódulo, né, vão literalmente infectar essa leguminosa, é uma infecção mesmo, é um processo de infecção, né, e aí vão formar os nódulos, que é onde vai acontecer então o processo de fixação do nitrogênio. Tá? Então, isso é uma estratégia que se faz, né, na agricultura, justamente para melhorar a quantidade de nódulos formado por raiz nas leguminosas. Tá? Isso é um processo que. Agora que eu vi, Laura, que tu colocou no chat ali, tá? Que era a própria bactéria. Na verdade, é uma estrutura reprodutiva. Tá? Porque, na verdade, assim, ó, qual é a questão principal? Para te manter a bactéria viva, tu precisaria de um meio de cultura. E esse meio normalmente é líquido. Tá? Então, tu teria que ter ali, sei lá, algo líquido para misturar com a semente. Isso causaria um problema de produção na indústria. Tá? Tu teria que ter um meio que não fungasse, que não fosse contaminado, que, né, uma série de controles ali que para permitir que tu tenha só a tua bactéria de interesse ali. Tá? Só que como as bactérias e os fungos criam essa estrutura de resistência, que nós chamamos de esporos, tá? Os pesquisadores se aproveitaram dessa característica biológica, né, e produziram produtos secos, né, liofilizados, que a gente chama, que é sem água. Né? E esses produtos secos, eles são muito mais fáceis de armazenar e de manter na prateleira lá da agropecuária. Né? Então, ao mesmo tempo em que isso facilita, né, o transporte, enfim, uma série de coisas. E no momento que tu coloca esse pozinho liofilizado, né, com essas estruturas reprodutivas, junto com a semente no solo, né, no momento em que essa estrutura reprodutiva absorve água, ativa o metabolismo desse esporo, por isso que ele está quiescente, né? Ele não está morto, mas também não está com o seu metabolismo 100% ativado. Ele está numa forma assim latente, né? No momento que ele absorve a água, né, essa estrutura começa
a sintetizar proteínas e sintetizar um monte de coisas, né? Aumenta de tamanho e começa a se reproduzir, formando aí sim novas bactérias. Tá? Então é uma forma, digamos assim, comercial mais prática. É a mesma coisa, gente, do fermento biológico de pão. Tá? Vocês que são mais novos, tá? Talvez não tenham conhecido, mas eu, quando era criança, a gente ia comprar no mercado o fermento biológico, ele vinha num tablete, mais ou menos desse tamanho, assim, resfriado. Tá? Era um cheirão, assim, um cheirão de fermento, literalmente. Tá? E tu tinha 3, 4 dias, mais ou menos, para utilizar esse fermento. Então era muito legal, assim, porque tu pegava o tablete e raspava com a faca, né, para largar aquilo na massa do pão. E aí tu misturava tudo e, né, botava o pão para crescer, aquela coisa toda. Só que tu tinha que utilizar aquele tablete em 3 dias no máximo. Ele ficava guardado na geladeira e depois desse prazo a levedura morria, né? Ela não tinha como se sustentar naquele tablete. E aí depois, com o tempo, surgiu então o fermento seco, né? O Saft Instant, que a gente compra no mercado. Até a fábrica era ali na Ipiranga, bem pertinho da agronomia, bem no final da Avenida Ipiranga, assim, perto da agronomia. E aí então se fez essa formulação liofilizada, né? Seca, né? Que é então essas estruturas reprodutivas, né? Que é o mesmo que se usa para o risóbio, né? No caso da inoculação das sementes. Tá? Então, é uma estratégia biológica, digamos assim, ou melhor dizendo, biotecnológica, tá? Porque é uma tecnologia baseada no conhecimento biológico, tá? Que se usa na indústria, né? Para facilitar o transporte, armazenamento, enfim, né? Desse tipo de produto. Tá? Boa, Vitor, boa pergunta. Então, claro que assim, ó, existem fatores externos, que interferem na formação dos nódulos na planta. Se tu tiver uma quantidade de nódulos suficiente na raiz da planta, não precisa adubar com nitrogênio, não precisa adubar. A fixação biológica já é suficiente. Agora, se tu tiver algum fator interferente que impeça que essas bactérias formem o nódulo na raiz, colonizem a raiz, como a gente diz, né? E tu não tem um número satisfatório de nódulos por raiz, aí talvez tu tenha que adicionar adubação nitrogenada. Tá? Essa é a questão. Essa tua pergunta é bem interessante porque assim, ó, antigamente, eu me lembro que na época que eu fiz técnico agrícola, nós mesmos produzíamos o nosso inoculante de uma maneira caseira. Eu lembro até hoje, assim, terminava de colher o soja, então a máquina colhia, a coletadeira colhia, e nós passávamos arrancando as raízes, do solo, e justamente para quê? Para retirar os nódulos. Então, nós retirávamos os nódulos, fazíamos um preparado nosso lá e congelava. E no ano seguinte descongelava esse líquido e misturava nas sementes. Essa era a maneira que a gente inoculava naquela época, porque ainda não tinha o inoculante comercial, não tinha ele liofilizado. Então a inoculação ela não era, digamos assim, muito satisfatória, ela ficava deficiente. Então a formação de nódulos não era adequada nas raízes, enfim. E aí, com o passar do tempo, quando surgiu o produto comercial, aí sim a gente passou a utilizar e, cara, a diferença era gigantesca, assim, de formação de nódulo. Pegava, arrancava uma raiz de uma soja não inoculada e de uma soja inoculada, a quantidade de nódulos era muito maior, muito maior. Então, se a inoculação for satisfatória, e a quantidade de nódulos for grande, não precisa colocar adubação. Vou te dizer que assim, ó, tem vários agrônomos de várias empresas, até vou contar um caso para vocês agora, abrir um parênteses, vamos lá com os meus parênteses de novo. Há uns 4, 5, talvez, 5 a
não, desculpa, 6 semestres atrás, tá? Quando nós estávamos ainda no presencial, antes da pandemia, tinha um aluno um guri muito gente boa, assim, que ele era técnico agrícola formado e trabalhava numa empresa, uma representação de insumos químicos, né? E adubos, enfim, uma série de coisas, né? E ele vinha sempre com o carro da empresa, porque ele saía da empresa e vinha direto para a aula lá no Campos do Vale. E era interessado e perguntava um monte de coisa e tal. E eu sempre colocava, olha só, gente, né? Tem coisas que muitas vezes o vendedor lá da agropecuária ou do representante, enfim, vai dizer para vocês que, olha só, tem que adubar, mesmo inoculando lá a soja, tem que botar nitrogênio, tem que botar ureia, tem que botar não sei o quê, né? Porque é importante, porque não sei o quê. Aí entra o conhecimento técnico de vocês. Aí entra o título de bacharel de vocês, porque aí vocês têm o conhecimento para dizer, olha, peraí, o produtor rural, o seu João e a dona Maria, não tem esse conhecimento. Aí muitas vezes eles aceitam o que o agrônomo, o representante da empresa lá está dizendo, tá? Mas vocês têm esse conhecimento. Tá? E aí vocês podem dizer, olha só, se a formação de nódulo na minha raiz, lá da minha leguminosa, da soja, por exemplo, está satisfatória, não preciso gastar dinheiro botando nitrogênio, tá? Não preciso aumentar o custo da minha produção. Tá? E eu me lembro que eu falava isso em aula, e aí teve eu falei acho que umas 2 vezes assim seguidas, acho que foi numa segunda e numa quarta-feira, não me lembro, e aí terminou a aula de quarta-feira, ele me chamou assim, ô professor, olha só, o senhor sabe, né, que eu trabalho numa empresa e tal, não sei o que, né? Eu falei, não, sim, eu sei, eu vejo tu chegar com o carro da empresa e tal. Ele, pois é, e aí eu fico na dúvida, o senhor fica falando essas coisas aí e tal, e aí eu vejo lá meus colegas e eu mesmo, né, tentando convencer o produtor que tem que vender, não sei o quê, aliás, que tem que comprar, papapá. E aí agora eu já fico na dúvida do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Aí eu falei, olha, né, agora tu tem o conhecimento. A partir daqui tu pode decidir o que tu vai fazer. Né? Claro que tu precisa vender, que tu precisa comercializar o teu produto. Né? Mas claro que também tu não precisa passar a perna no coitado do seu João e da Dona Maria lá, o produtor rural, que às vezes, né, tem um custo de produção, né, um pouquinho alto e às vezes faz uma diferença comprar ou não um insumo. Tá? Mas enfim, fecha meu parênteses, fecha o caos. Mas ele foi bem interessante, assim, porque e ele sempre questionava e trazia informações, enfim, e nós sentávamos no final da aula e conversava e discutia, né? Enfim, era bem interessante. Então, Ingrid, principalmente, esses inoculantes são utilizados em soja e feijão. Tá? Digamos assim, comercialmente, soja e feijão. Tá? Experimentalmente, tem vários, para várias espécies diferentes. Tá? Tem para várias espécies diferentes. Mas, comercialmente, em larga escala, é milho e feijão. Desculpa. Soja e feijão. Soja e feijão. Tá? Principalmente soja. Soja, sim, é disparado, né? Porque é uma monocultura, que é uma commodity, né? A soja tem um valor internacional muito grande, tá? Mas em tese, a grande maioria das leguminosas, tá, possuem essas bactérias simbiontes, tá? Mas o mais interessante, que é que a gente vai comentar na quarta-feira, é que cada espécie de leguminosa tem a sua bactéria simbionte. Vou dar um exemplo. Tu não consegue inocular soja com a bactéria do feijão. E tu não consegue inocular o feijão com a bactéria da soja. Elas são espécie específica. Tá? A interação ali é espécie específica. Tá? Ela não tem interação cruzada nessas bactérias simbiontes. As bactérias de vida livre, como a Klebsiella, a Azotobacter, né? Que são os outros, o Azospirillum, que eu comentei antes para vocês, essas bactérias de vida livre não, elas conseguem se associar com maior número de culturas, inclusive o milho, que é uma gramínea. Tá? E gramíneas não têm
bactérias simbiontes. Tá? Gramíneas é uma família que não tem bactérias simbiontes. Então, as de vida livre já conseguem se consorciar com outras espécies. Mas as leguminosas é a espécie específica. Tá? Não sei se ficou claro. Muito bem. Ah, isso aqui, a Laura perguntou assim, o que seriam essas estruturas aqui, Laura? Isso aqui? Isso. Tá. Essas estruturas aqui é uma coisa que as próprias bactérias secretam para formar como se fosse um. Como é que eu vou te explicar? Para formar um ambiente adequado para elas sobreviverem. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de biofilme? Não sei se vocês já ouviram esse nome, biofilme. Um exemplo clássico, assim, tá? Deixem uma água parada dentro de um recipiente. Um exemplo clássico, bem clássico. Agora veio um na cabeça aqui que é bem do cotidiano. O potinho de água do cachorro. Tá? Aquele potinho de água do cachorro que não é limpo periodicamente, todo dia, enfim, que o dono é meio relapso, tá? Quando a gente vira a água fora e passa o dedo dentro dele, ele parece que tem uma coisa meio escorregadia, meio lisa, né? Esse tipo de ai, como é que eu vou? Me fugiu o nome agora. O nome técnico é biofilme. Tá? O que é esse biofilme? Tá? Na verdade, o que tem naquela coisa escorregadia é uma colônia de bactérias, tá? que cresceram ali. Só que para estas células crescerem e ficarem aderidas dentro do pote, não irem embora quando a gente jogar água fora, elas criam uma espécie de matriz extracelular aonde elas se grudam. E é exatamente essas coisinhas aqui que vocês estão vendo. Tá? Essas bactérias aqui, para elas ficarem unidas, formarem uma colônia, tá? Elas criam essa matriz extracelular, que é basicamente uma matriz proteica. Elas secretam proteínas, tá? E aí fazem essa rede né, de matriz e elas ficam ali no meio. Tá? Isso é a mesma coisa que o agar. Tá? O agar que as algas produzem. Né? O agar é uma matriz extracelular, uma espécie de biofilme, né? Que faz aquelas microalgas se manterem unidas. Quando a gente passa a mão lá naquelas pedras do mar, assim, que ficam perto da praia, que tem aquela coisa escorregadia, né? Aquilo ali é agar. Né? Então é uma forma de manter essas bactérias unidas numa colônia. Como elas, aqui nesse caso, essa imagem aqui, elas estão em vida livre. Tá? Agora a gente vai ver elas em simbiose com as plantas, mas aqui elas estão em vida livre. Então, em vida livre, elas precisam se manter unidas. Elas têm que manter a colôniazinha intacta. Tá? E aí elas secretam essa matriz extracelular. Tá? Não sei se ficou claro, Laura. Beleza. Então tá. Então, vamos adiante. Então, olha só, aqui tem uma imagem mostrando sojas, né, plantinhas de soja, né, aqui não inoculadas, nesse lado aqui, e aqui inoculadas. Vejam a diferença, né, de tamanho, né, e aí a importância do que nós comentamos lá no início da aula, do nitrogênio para o crescimento. Né. As plantas estão bem maiores, cresceram muito mais, né, naquelas que foram inoculadas, aquelas que têm as bactérias fixadoras de nitrogênio, fornecendo nitrogênio para essa planta. Tá? E aí a planta consegue fazer divisão celular, sintetizar novas proteínas que precisa, né, de nitrogênio para os aminoácidos, sintetizar ácidos nucleicos, né, precisa de nitrogênio para sintetizar os ácidos nucleicos. Então dá para ver nitidamente a diferença. Além do que, essas aqui estão mais amareladas, não sei se vocês notaram isso também, em termos de coloração, essas aqui estão mais amareladas. Tá? Tem um pigmento extremamente importante para a fotossíntese que tem um anel gigante de nitrogênios na sua composição. Que pigmento é esse? É a clorofila. Né? A clorofila.
Então é certo que essas plantas aqui vão ter um prejuízo também na síntese de clorofila, porque não tem nitrogênio disponível. Tá? E aí elas aparecem amareladas, por quê? Porque os únicos pigmentos que ela consegue sintetizar de forma satisfatória são os beta-carotenos, que tem aquela cor laranja, né, alaranjada. Então elas ficam mais amareladas que essa aqui. Tá? E aqui está bem mais verde porque tem nitrogênio disponível, tá? Então dá para a planta sintetizar clorofila na quantidade adequada. Tá? Muito bem, então. E aonde ficam esses nódulos? Né? O que são esses nódulos? Aqui está uma raiz de soja com essas bolinhas aqui, ó. Todas essas bolinhas que parecem uns tumores, assim, né? Parecem umas coisas meio, um aspecto meio tumoral, assim. Tá? Aqui em menor aumento aqui. Tá? Todas essas bolinhas aqui são o que nós chamamos de nódulos. Tá? Esse nódulo aqui, gente, é uma grande, mas uma gigantesca colônia de bactérias. Tá? Não tem uma bactéria ali, tem milhares ali dentro. Tá? Então, cada nódulo desse aqui tem uma grande capacidade de fixar nitrogênio. Tá? Aqui estão os nódulos extraídos, ó. A gente arranca eles com a unha mesmo, assim, tu puxa, ele destaca. Tá? E quando a gente corta ele ao meio, se vocês olharem para essa imagem aqui, para a imagem B, tá? Desconsiderem essa D aqui embaixo. Olhem para essa imagem B aqui. Vocês veem que ele tem um aspecto meio rosado no centro. Tá? E isso é um indicativo de que o nódulo tá vivo, que está funcionando. Tá? Um nódulo com aspecto, né, meio esbranquiçado, meio descolorido, assim, tá? Ele não está funcional. Tá? Ele tem que estar rosa. Tá? E nós já vamos ver mais para frente por que ele é rosa. Tá? E por que o rosa indica que ele está funcionando. Tá? Então a gente vai discutir isso. Tá? Existe uma proteína dentro desse nódulo, né, que se chama leg-hemoglobina. Leg de leguminosa, hemoglobina de hemoglobina. Qual é a função da hemoglobina no nosso sangue? Transportar oxigênio. Transportar oxigênio. E a leg-hemoglobina, que é uma hemoglobina das leguminosas, que está dentro do nódulo, a mesma função. Manter esse nódulo rico em oxigênio, porque essas bactérias são aeróbicas, então elas precisam de muito oxigênio. Tá? Então, se esse nódulo não está vivo, a leguminosa não sintetiza essa hemoglobina e não coloca ela lá no nódulo. Tá? Então, esse aspecto aqui, isso aqui é um conhecimento prático. Se vocês perguntarem para qualquer produtor rural, enfim, que trabalha no campo, assim, como é que tu sabe que esse nódulo está funcionando? Ele tem que estar rosa. Tá? Vai lá, arranca uma raizinha ali, né? Tira um nódulo e corta no meio. Tá rosa? Perfeito. Tá funcionando, tá vivo, tá perfeito. Tá? E essa cor rosa é justamente pela presença da hemoglobina. O nosso sangue tem cor vermelha por causa da presença da hemoglobina. Como aqui a hemoglobina ela é levemente diferente da nossa hemoglobina, ela é muito similar, mas tem algumas particularidades. Então, o tom dela é um tom meio rosado, puxado assim para um tijolo, assim, mas é mais rosa. Tá? Então, essa é a importância dessa proteína. Tá? E uma coisa interessante, gente, nós vamos comentar mais para frente, quarta-feira também. Esta proteína é produzida pela planta. Tá? Não é produzida pela bactéria, é pela planta. Aí para vocês verem já a questão da simbiose. Tá? Então a simbiose já começa desde o início. Tá? A planta produz certas coisas para a bactéria e a bactéria para a planta. Tá? E se nós pegarmos esse nódulozinho que a gente cortou aqui e fizermos uma lâmina histológica, tá? Fizer um corte bem fininho, colocar numa lâmina e olhar no microscópio, tá? Nós vamos ver essa imagem aqui. Esse rosa do centro aqui, esse vermelho do centro, gente, isso aqui é um corante que a gente coloca. Tá? A gente não iria ver com essa intensidade vermelha tão forte que está aqui. Tá? Isso aqui é um corante que vai corar justamente as bactérias simbiontes. Tá? Então, isso aqui é um corante. E essa região vermelha aqui é a região que é, digamos assim, infectada do nódulo, né? Onde estão as bactérias. Tá?
E em volta aqui, vocês estão vendo aqui, ó, essas estruturinhas aqui, 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 aqui e aqui. São vasos condutores, né? São os vasos do nódulo, são os vasos que conduzem o que para esse nódulo? Tá? Glicose. Aquela glicose que nós comentamos há uns minutos atrás. Tá? Precisa chegar glicose nessas bactérias aqui. Tá? Então, tem esses vasos condutores aqui, floema, né, para trazer seiva elaborada para essas bactérias aqui se divertirem bastante com essa glicose e poder, então, sintetizar, né, fixar esse nitrogênio. Tá? Trazem água, trazem glicose, trazem uma série de coisas. E levam também, depois, esse nitrogênio embora, tá? Fixado aqui pelas bactérias. Tá? Muito bem. Entenderam, gente? Por enquanto, tudo tranquilo? Sim? Beleza. Então, vamos adiante. Tá? Então, vamos dar uma olhada nesse nódulo. Aqui está bem limpinho, tá? Foi limpado bem a raiz do soja, tá? E ficaram só os nódulozinhos aqui, que são esses nódulos rosa aqui. Se a gente pegar esse nódulo, fizer uma lâmina histológica, vejo que aqui o corante é outro, aqui é um corante roxo, tá? Então, enfim, cada corte a gente utiliza um corante diferente, tá? Mas se a gente fizer um corte desse nódulo aqui, como está aqui, e corar com esse corante roxo aqui, que não é o vermelho da lâmina anterior, tá? Nós vamos ver a mesma coisa. Uma região aqui externa, que é a epiderme desse nódulo, tá? Essa epiderme aqui, gente, é célula vegetal, é a célula da raiz, tá? Na verdade, tudo isso aqui são células da raiz, tá? Só que as células do centro aqui são as células que vão conter as bactérias fixadoras, que são essas que estão coradas aqui com esse corante roxo, tá? Se eu fizer um maior aumento de uma região pequenininha aqui, tá? Então, pegar um quadradinho pequeno aqui e fazer um maior aumento, tá? Isso aqui, ó, essa barrinha preta aqui, gente, tem 10 micrômetros de tamanho, tá? Então, é 100 vezes menos que o 1 milímetro da régua de vocês, tá? Então, se nós fizermos um maior aumento aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui, ó, aqui dá para ver bem certinho, ó, uma célula vegetal, tá? Aqui, ó, deixa eu tirar o desenho aqui de novo, tá? E vou botar ele de novo aqui para vocês, ó. Aqui bem certinho a parede vegetal. Aqui tem outra célula, ó. Aqui, tá? Aqui tem outra célula. Vejam o vacúolo trigrande aqui, ó. Tá? Aqui provavelmente deve ter outra. Não sei se dá para ver muito bem a delimitação dela, mas aqui tem outra, aqui tem outra. Então são várias células vegetais. Só que dentro dessas células, vocês veem que tem uns pontinhos roxos aqui, tá? Esses pontinhos roxos são as bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? São as bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Então, o nódulo é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Toda essa estrutura aqui, ó, tá? O nódulo é um monte de células vegetais. E dentro dessas células vegetais é que vão estar as bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Que nós chamamos essas bactérias, que são esses pontinhos roxos aqui, de bacterióides, tá? Porque eles não são uma bactéria propriamente dita de vida livre, eles estão um pouquinho modificados ali dentro, tá? Eles eram de vida livre quando estavam lá no solo, antes de infectar a raiz. Agora eles são chamados de bacterióides, tá? E para manter esses bacterióides dentro dessa célula, esta célula vegetal faz o seguinte, ó. Vou botar em maior aumento aqui, tá? Esses bacterióides, eles estão dentro de uma coisa chamada simbiossomo, tá? O que é o simbiossomo? Então, vamos lá. O bacterióide, aliás, desculpa, o simbiossomo é essa estrutura circular maior aqui que vocês estão vendo, tá? É uma cápsula e a bactéria, o bacterióide, está ali dentro dela. Então, esse ponto preto aqui é a bactéria, o bacterióide, e essa cápsula, que é uma membrana biológica aqui, que envolve esse bacterióide, é o que nós chamamos de simbiossomo, tá? Esse simbiossomo é tipo como se fosse uma organela, tá? É uma organela celular, e dentro dessa organela está a bactéria, tá?
que nós chamamos de bacterióide. Tá? E é justamente esse bacterióide que vai fazer a fixação biológica do nitrogênio. Tá? Conseguiram entender, gente? Ficou claro isso? Essa organização estrutural? Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Que eu explique alguma coisa novamente? Pronto. Não? Sim? Oi. Fala, Laura. Eu fiquei curiosa só para entender de onde que vem o simbiossomo. Ele é produzido pela planta ou é bactéria? É pela planta, tá? Nós vamos ver na quarta-feira, tá? Quando for falar do processo de fixação em si, da via metabólica, que antes de formar esse nódulo aqui, essas bactérias elas são de vida livre, estão no solo, tá? E o mais interessante, gente, é o seguinte: a planta, a leguminosa que está crescendo, ela secreta uma substância no solo. Literalmente libera uma substância química no solo que vai atrair essa bactéria em direção à sua raiz. Tá? E isso é espécie específico. Lembra que eu falei para vocês que cada leguminosa tem a sua bactéria? É porque cada bactéria reconhece um tipo de substância diferente. Então a soja vai produzir uma substância que só vai ser reconhecida pelaquela bactéria. Tá? Essa bactéria então é atraída para a raiz e encosta no pelo da raiz. Quando ela encosta, esse pelo começa a se modificar e essa bactéria penetra no pelo. Literalmente penetra. Por isso que a gente chama de infecção. Tá? É literalmente uma infecção da raiz por bactérias. E no momento em que essa bactéria infecciona esse pelo da raiz, ela começa a se multiplicar dentro da raiz, tá? Dentro desse pelo, e as células que estão no entorno começam a produzir essa membrana, essa organela, tá? E começam literalmente a englobar essas bactérias, formando então o simbiossomo, tá? Formando o simbiossomo. Isso é um processo bem, como é que eu vou dizer assim, bem complexo biologicamente, envolve uma série de informações químicas, uma série de trocas de informações entre a bactéria e a planta para que isso tudo aconteça. Tá? E vários processos bioquímicos estão ali envolvidos. Tá? Então, o simbiossomo é a planta que produz. Tá? É ela que gera no momento em que a bactéria infecta o pelo da raiz. Tá? Isso, tá? Os pelos das raízes são os tricomas, são aqueles pelinhos bem fininhos, tá? Que é justamente onde está acontecendo a absorção, né, de nutrientes. Então, exatamente aqueles pelinhos pequenos, tá? Muito bem. Tá, isso tudo aqui eu já comentei, tá? Já falei para vocês. Então, vamos seguir adiante. Deixa eu só ver. Não, é 5 e... Aqui, 34. Ah, não, tá. Achei que eu estava mais perdido, mais adiantado da hora. Então, olha só. Isso aqui, gente, é uma microscopia eletrônica, tá? De um nódulo de uma leguminosa conhecido como amendoim forrageiro. Tá? É uma leguminosa amplamente utilizada como pastagem, forrageira, enfim e tal, tá? Que se extraiu esse nódulo, tá? E fez um corte extremamente fino, tá? E fez uma microscopia eletrônica. Então, olhem só, aqui, ó, o que está em P aqui é a parede vegetal. Então, isto aqui é uma parede, então isso aqui é uma célula, isto aqui é outra célula e esta aqui é outra célula, tá? E aqui dentro, no citoplasma dessa célula, vejam a quantidade de estruturas circulares ali, né, que são justamente, né, os simbiossomos, tá? O Vitor perguntou ali, qual seria a função desse simbiossomo? Então, a função desse simbiossomo, Vitor, é justamente dar as condições necessárias para que essa bactéria, ou esse bacterióide, né, consiga fazer a fixação biológica do nitrogênio. Tá? Sem essa estrutura, a bactéria não consegue fixar. Tá? Ela não consegue fazer a função dela. Tá? Então, aqui nós temos vários simbiossomos
e dentro do simbiossomo o bacterióide. Tá? Então, o Bzinho aqui é o bacterióide, tá? O MS aqui é a membrana do simbiossomo, tá? Que envolve aqui, tá? Aqui tem outro bacterióide, aqui tem outro bacterióide, tá? E aqui está em maior aumento exatamente essa imagem aqui, tá? É um recorte, tá, dessa imagem aqui, mostrando, tá, aqui a membrana do simbiossomo, tá? E dentro dela o bacterióide. Provavelmente nessa imagem aqui, gente, não tenho certeza, mas provavelmente essa estrutura circular aqui dentro do bacterióide seja o DNA dele, tá? O DNA dessa bactéria, né? Nessa forma circular mais agregada ali dentro. Tá? Muito bem. Até aí, tudo tranquilo? Não sei se te respondi, Vitor, em relação à pergunta do simbiosoma. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida também. Tá, pode falar, Laura. Isso é uma foto ou é um desenho? Não, isso é uma foto. Porque É uma foto real. A forma tá bem diferente, né, da bactéria. Não lembra aquele amendoim que a gente viu no Exato. Perfeita a tua observação, Lara. Por isso que nós chamamos ela de bacterióide. Porque aquela forma que a gente viu lá do amendoim, tá, é a forma de vida livre da bactéria. É quando ela está no solo. Quando ela infecta a raiz, ela altera a sua morfologia, né, justamente, né, para poder adequar a sua morfologia à função que ela vai ter ali dentro, que é a fixação de nitrogênio. Tá? E por isso que nós chamamos isso de bacterióide, porque ele não é a bactéria de vida livre. Tá? Ela é uma forma alterada dessa bactéria. Tá? Ela muda a morfologia, ela fica mais esférica, não fica na forma de... Ai, me fugiu o nome. Bacilo, bastonete... Bastonete, tá? Ela não fica na forma de bastonete, como era aquela imagem que eu mostrei para vocês. Aqui ela está na forma de bacilo, que é a forma esféricazinha, tá? Certo? Não sei se ficou claro. Acho que... Muito bem, então, gente. Então, essa é a organização, então, né, desse nódulo. Tá? Então, são várias células vegetais e dentro do citoplasma dessa célula vegetal, nós temos, então, esses bacterióides dentro, né, cada bacterióide dentro do seu simbiossomo. Então, é como se fosse o seguinte, uma célula vegetal com o citoplasma repleto de bactérias, tá? Dentro do simbiossomo. Então, literalmente, né, é uma colônia de bactérias no citoplasma dessa célula. Tá? Muitas bactérias ali dentro ocupando aquele citoplasma. Tá? E quando a gente vai olhar digamos assim, fazendo uma outra análise, utilizando microscopia eletrônica também, tá? Mas fazendo uma outra análise, ó, vejam que aqui a imagem já está um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês. Mas a gente consegue ver aqui, ó. Aqui está o nosso bacterióide, aqui está a membrana do nosso simbiossomo, tá? E vejam que o citoplasma dessa célula aqui, ó, tem um monte desses pontinhos pretos aqui, ó, tá? Que são literalmente aglomerados proteicos, tá? Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui são agregados proteicos, tá? Agregados de uma determinada proteína em específico, tá? Que proteína são essas aqui que está apontada nessas setas aí, mas todos esses pontinhos pretos aí, tá? Que vocês estão vendo, são esses agregados proteicos. Tá? Deixa eu só abrir um parênteses para vocês. Não sei se vocês sabem como é que se faz esse tipo de imagem aqui na microscopia. Não sei se alguém já disse para vocês. Não a microscopia eletrônica em si, mas como é que eu determino o que é essas bolinhas pretas aqui. Tá? Essas bolinhas pretas, Laura, são a leg-hemoglobina, exatamente como tu respondeu ali. Tá? É a leg-hemoglobina, é a hemoglobina das leguminosas. Mas vocês sabem como é que essa imagem foi produzida? Como é que ela foi
gerada, né, num laboratório, olhem, prestem atenção para ver como é que ela é feita. Tá? É uma microscopia eletrônica, tá? Então se faz um corte histológico bem fininho, tá? daquele nódulo, tá? E sobre essa lâmina, sobre esse corte histológico, tá? A gente joga um feixe de elétrons, não de fótons, Vitor, de elétrons. Por isso que é uma microscopia eletrônica. Tá? Só que se a gente simplesmente jogar um feixe de elétrons, eu vou ver essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Essa aqui. Eu não vou enxergar esta aqui, com esses pontinhos pretos aqui. Tá? Esses pontinhos pretos, a gente faz o seguinte, tá? A gente produz em laboratório um anticorpo igual o anticorpo contra Covid, contra a gripe, contra não sei o quê, tá? Um anticorpo, que é uma proteína de defesa. Tá? Só que esse anticorpo é específico, ele reconhece especificamente a leg hemoglobina, que é a nossa proteína de interesse. Tá? E junto com esse anticorpo, tem técnicas de laboratório que a gente usa para fazer isso, tá? A gente coloca um metal pesado nesse anticorpo. Coloca, sei lá, chumbo, tungstênio, prata, sei lá, qualquer tipo de metal pesado. Ele está junto, dentro, né, desse anticorpo, dentro da estrutura proteica desse anticorpo. Tá? E aí eu largo esse anticorpo em cima dessa lâmina. Tá? O que vai acontecer com esse anticorpo? Ele vai ligar em todas as leg hemoglobinas que tem ali. Quando eu jogar o feixe de elétrons, esse feixe de elétrons vai bater no metal pesado, tá? E vai desviar. E aí vai ficar esse pontinho preto que vocês estão vendo aqui. Tá? E aí eu sei que esses pontinhos pretos aqui são justamente a leg hemoglobina. Tá? É assim que a gente faz pesquisa no laboratório. Tá? É assim que a gente vai determinando as coisas. Tá? A gente desenvolve uma técnica, uma metodologia para testar aquela nossa hipótese. Tá? A minha hipótese era de que a leg hemoglobina estava ali, tá? Presente aqui em volta dos bacterióides. Tá? Desculpa, em volta do simbiossomo. Tá? Então, eu desenvolvo uma técnica que cria um anticorpo, né? Por isso que é tudo tão caro, gente. Por isso que é tão caro fazer pesquisa. Né? Não é assim, com R$20 eu vou ali e compro um anticorpo. Não. Tu vai gastar aí R$10.000 para produzir esse anticorpo e fazer essa técnica. Tá? Então é uma coisa que demanda investimento. Infelizmente, não é o que nós temos no nosso país. Tá? Infelizmente, gostaríamos de ter mais investimento para poder competir mais ainda. Tá? Mas são pontos de vista. Então, esses pontinhos pretos são justamente a leg hemoglobina. Tá? Que aqui está a estrutura tridimensional desta proteína. Tá? E ela é uma proteína que nem a nossa hemoglobina, que nós chamamos de proteína sequestradora de oxigênio. Tá? Ela absorve oxigênio. Tá? E se vocês olharem, aqui está o sítio catalítico dela. Ó. Tá? Aqui está o sítio catalítico dela. Eu vou abrir ela depois aqui no programa para a gente poder girar ela e dar uma olhada. Tá? Aqui está o sítio catalítico dela. Este sítio catalítico aqui é onde vai ficar o oxigênio aderido. Tá? E a função dela, essa função de sequestrar oxigênio, é extremamente importante para o nódulo funcionar. Tá? E aí entra, lembram da cor que eu falei para vocês, da cor rosa do nódulo? Tá? Por que o nódulo tem cor rosa? Porque esta leg hemoglobina, neste sítio catalítico aqui, aonde o oxigênio vai ligar, tem um átomo de ferro. Tá? E o ferro tem essa coloração rosa puxada por tijolo. Tá? Então, como tem uma grande quantidade de leg hemoglobina em volta aqui dos simbiossomos, tá? Disperso no citoplasma dessas células do nódulo, é óbvio que esse nódulo vai ter essa coloração rosa, tá? Devido à presença, né, desse ferro aqui no sítio catalítico da hemoglobina. O ferro é um cofator. Lembram lá
na primeira área da disciplina, o ferro é um cofator, né, dessa proteína, tá? Presente no sítio catalítico dela. Aí uma perguntinha para vocês bem interessante, né? O que aconteceria com o processo de fixação do nitrogênio se nós tivéssemos um solo pobre em ferro? O ferro é um micronutriente, né? Importante, necessário, mas que a planta precisa em pequenas quantidades. Como é que vocês acham que ficaria o processo de fixação do nitrogênio se nós tivéssemos uma deficiência de ferro no solo? Teria grandes quantidades dessa proteína aqui disponíveis no citoplasma? Né? Não teríamos. Não tem como sintetizar essa proteína aqui sem o ferro que está aqui no sítio catalítico dela. Né? Então, faltaria leg-hemoglobina ali no citoplasma. Com certeza, não teria, né, disponibilidade de oxigênio, faltaria oxigênio para as bactérias, né, para os bacterióides fazer a síntese, a fixação do nitrogênio. E aí nós teríamos um prejuízo, tá, na fixação de nitrogênio. Aí, às vezes, aí entra a questão, gente, do conhecimento técnico de vocês. Tá? Imaginem vocês numa propriedade, lá, vão lá olhar uma cultura de soja e constatam que essa cultura tem uma baixa quantidade de nódulos por raiz. Tá? Aí, vamos lá, vamos por eliminação. Então, tá. Então, a inoculação não foi muito boa. Tá? Aí vocês testam lá, enfim, e vê que o inoculante tá funcionando. Tá, mas o que será que pode ser então? Tá. Então, vamos ver se daqui a pouco esse solo não está com o pH alterado. Faz uma análise de solo lá e o pH está ok. Então, aí entra o conhecimento teórico, técnico de vocês, para tentar detectar qual é o problema. Né? Daqui a pouco não é nenhum desses fatores, é falta de ferro. Né? Um solo, por exemplo, com alto teor de alumínio, por exemplo, ele tem baixa disponibilidade de ferro, baixa disponibilidade de cálcio. Né? Aí tem que fazer uma correção com calcário para poder, né, disponibilizar esses micronutrientes. Então, são vários fatores aí que estão envolvidos e esse é o conhecimento técnico de vocês. É isso que diferencia vocês de um técnico agrícola. Vocês são agrônomos, vocês vão ser bacharéis. Então, esse é o conhecimento, essa é a diferença entre vocês e um técnico. O técnico sabe executar as coisas, mas ele não sabe o conhecimento por trás disso que ele está executando. E essa é a diferença de vocês. Isso é uma coisa que eu insisto bastante, assim. Essa é a diferença que vocês vão ter lá no final dos 4 anos da faculdade de vocês. Tá? Muito bem. Então, esta proteína aqui é a leg-hemoglobina, extremamente importante para disponibilizar oxigênio para essas bactérias. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui para vocês. Deixa eu pegar meus arquivos aqui. Material de apoio, fixação do nitrogênio aqui. Aqui, ó, vamos ver, tenho duas aqui, vamos ver qual delas que está mais legal aqui. Por que não abriu? Agora sim. Acho que as duas são leg-hemoglobina, mas vamos ver aqui. Não. Essa aqui é a leg-hemoglobina. Então, tá aqui ela. Deixa eu mudar a representação dela aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem, ó, gente, ó. Aqui tá vendo esse centro azul ciano aqui, né? Esse é o centro catalítico dela, o sítio catalítico dela, tá? E o ferro tá aqui, ó. Tá bem no meio aqui, ó. Bem aqui, tá? Ele fica exatamente nessa posição. Deixa eu virar aqui e dar um zoom aqui. Vamos ver se eu consigo levar ela aqui. Aqui, ó. Tá? O ferro fica bem no meio aqui, ó. Bem no meio. Coordenado entre esses dois nitrogênios aqui e esse oxigênio. Tá? Então, ele fica bem aqui no meio, né, desse cofator aqui todo. Tá? Então, essa é a estrutura da nossa hemoglobina. Deixa eu só mudar a forma de representação dela aqui para vocês verem melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Show. Surface. Vamos ver se vai carregar. Não? Claro, é aqui em cima. Surface. Agora sim. Aqui está ela. Ó. E ali está o sítio catalítico, onde o oxigênio
Se liga, tá? Essa é a forma da hemoglobina. Essa aqui é a forma tridimensional dela, tá? Então, essa é a leg hemoglobina, tá? Responsável pelo transporte, então, e armazenamento de oxigênio lá no nódulo, tá? E esse cofator aqui é extremamente importante. Se ele não estiver presente aqui no sítio catalítico, ela não consegue cumprir sua função. A mesma coisa da nossa hemoglobina, né? Quando a gente tem, por exemplo, anemia, que é falta de ferro, né? A gente tem uma baixa produção de hemoglobina no nosso sangue e isso afeta o transporte de oxigênio para os tecidos. Tá? Então, mostrando, né, que ela tem uma importância bem grande, né, nesse processo de transportar e armazenar oxigênio, tá? Muito bem.